E vamos lá, segunda parte do mini tutorial aqui, né, do portal psicodélico. Vamos lá. O que é que vai acontecer aqui, ó? Quando as portas estiverem totalmente abertas, que é esse caso aqui, ó, elas vão desaparecer só para poder ficar esse espaço aqui e depois aqui vai mudar para um rosa, né? Aí deixa eu ver aqui as portas, vou selecionar todas elas aqui, né? As pré-comps. E aí vou apertar T. Shift também tem a opção de você botar Shift Alt T, que Shift Alt T já é o atalho para você aplicar o keyframe de transparência. Então vou andar aqui 3, 1, 2, 3 e vou colocar 0 aqui em tudo, né? Para ela desaparecer. Então, abriu. Aí ela vai ficar um tempinho ainda nessa cor, mais ou menos aqui. E aí o que eu vou fazer? Vamos chegar aqui no fundo porta. E nós vamos colocar um efeito que é interessante. Esse efeito, na verdade, é o Fill Color. O Fill Color, quando você pega, por exemplo, um objeto, por exemplo, aqui foi um retângulo, né? Ele está na cor branca. Eu posso chegar aqui no lado do meu painel de propriedades. Tá vendo aqui o Fill Color? Tá vendo que ele tem aqui um cronômetro? Então vou colocar no Fill Color aqui um cronômetro, certo? Vou andar mais 3 para frente, 1, 2, 3. E aqui do lado eu vou escolher a cor que eu quero que ele fique. Então você vai ver que na própria timeline aqui, você vai ver que embaixo ele vai mostrar esse processo de mudança de cor. Talvez 3 esteja um pouco muito rápido. Assim fica melhor. Exatamente. Aí a ideia é o seguinte, nessa hora da mudança aqui é que aparece o olho. Só que este olho nós vamos trabalhar da seguinte forma. Deixa eu tirar aqui a seleção de tudo. Aí eu vou pegar um elipse. Vou fazer um elipse normal. Certo? Nada demais, um elipse normal. Com preenchimento branco. Certo. Botar aqui um preenchimento branco. Não 100% branco, né? Mas um branco um pouco acinzentado, né? E aí o que eu faço? Nesse shape lay aqui, eu já vou transformar logo ele numa pré-composição. E vou chamar ele de olho. E aí a gente já vai trabalhar dentro da pré-comp. Vou tirar esse fundo aqui transparente. Esse branco ficou muito puxado por rosa, então deixa eu vir aqui mais ou menos. Quero deixar ele mais puxado por cinza. Beleza. Ainda não foi do jeito que eu queria. Pronto, agora ele vai. Pronto. Aí o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com um Layer Styles. Vou trabalhar com Inner Glow. Desculpa, Inner Glow não, gente. Vou trabalhar com o... Cadê o Shadow? Inner Shadow, que é a sombra interna. Como é que eu vou trabalhar com essa sombra interna? Em primeiro lugar, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dele, né? Deixar mais ou menos assim. E nesse caso aqui, eu vou colocar um noise. Vou trabalhar com noise aqui de leve. Para poder deixar isso aqui mais estiloso. Deixa eu ver se o choke vai... Não, o choke eu vou deixar isso mais ou menos aqui assim, para dar esse efeito.
A distância, não vou mexer muito na distância, deixar mais ou menos aqui assim. O ângulo vou deixar esse mesmo. E eu acho que é isso daí. Para fazer logo essa primeira parte do olho. Beleza. Vou tirar a seleção. Vou fazer a parte do olho, a íris, né? Que é a parte que contém a cor do olho. E aí vou trabalhar basicamente o preenchimento. Aqui cabe também uma sombra interna. Opa, Ctrl Z. Deixa eu selecionar. Estava selecionando errado. Vamos lá. Layer Styles, Inner Shadow. Não gostei, não. Vai ficar parecendo que está vazado. Então aqui no caso eu posso utilizar, sabe o que? Um brilho interno. Então vou aqui em Inner Glow. Só que aí é o seguinte, esse Inner Glow aqui, eu vou trabalhar ele como uma sombra interna mais bem espalhada, né? Então vou colocar aqui preto. Cadê os controladores? Aqui coloquei preto. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dele. Cadê o size dele? Deixa eu tirar aqui, ele tá como... Deixa eu ver... Cadê Inner Glow? Tá como screen, né? Deixa eu colocar um multiply. Isso, multiply. Multiply vai ficar melhor. A opacidade eu posso dar uma mexida aqui, diminuir um pouquinho a opacidade. Deixa eu ver o que eu posso fazer, mas não vou colocar... Não vou colocar... Como se diz, não vou colocar... O que eu não vou colocar, Léo? Eu não vou colocar a porcaria do noise. Pronto, é isso. Aí eu vou chegar aqui... Fazer a pupila preta. Pupilinha preta aqui, bonitinha. Isso aqui vai se movimentar, né? E por último vou fazer o brilho. Vocês estão percebendo que toda vez eu estou simplesmente tirando a seleção, né? Para não embolar o meio de campo. Aqui vai ser branco. E eu vou apertar T e mexer aqui na transparência. Deixar ele transparente. A transparência vai a gosto do freguês. Beleza, então tenho aqui o meu olho. O que eu vou fazer aqui basicamente é só mexer, animar essa parte aqui. Então eu posso chegar e botar um Shift Alt P. Ele vai aplicar o Position. Eu posso apertar P e depois clicar no cronômetro. Eu posso utilizar Shift Alt P, que ele já vai colocar logo aqui ó, o keyframe de Position. E aí vou fazer umas posições meio aleatórias, sabe? Vou chegar aqui, afasto, e aí eu vou meio que fazendo isso daqui, né? Aí aqui ele vai meio que pra cá. Aí vou botar ele um pouco pro outro lado. Aí aqui ele vai descer um pouquinho. E aqui ele vai ficar meio que no centro, né? Vou pegar esse brilho e vou aumentar ele um pouquinho mais. Eu acho que ele pode ficar um pouquinho maior.
E eu acho que eu posso pegar ele aqui. Pronto. Deixar acho que 42% acho que fica legal. 42%, deixar aqui 40%. Aí vou aproveitar nesse brilho aqui e vou vir aqui em Effect, Blur, em Sharpen e dar um Gaussian Blur nele para deixar ele um pouco mais desfocado. Ficou mais desfocado, acho que fica melhor para ser tratado isso como um brilho, né? Deixa eu diminuir mais um pouco essa opacidade. Deixa eu deixar em 30 aqui para ver uma coisa. Acho que 30 fica melhor. Beleza, aí já terminamos aqui o seu bendito olho. Aí você vê que como eu criei aqui uma pré-comp, ele gerou aqui uma outra pré-comp chamada olho, mas o nosso principal é esse aqui, ó, portal. Então vamos definir o que vai acontecer com o seu olho. Veja só. Seu olho ele vai surgir nesse momento. Então eu vou pegar aqui, ó, minha camada do olho. Vou até mudar essa cor aqui para não ficar todo desse jeito. Eu vou botar um orange aqui. Aí aqui está o início onde a animação começa. Esse olho ele vai surgir com opacidade, então vou botar Shift Alt T de transparência. Aí já coloquei um keyframe de opacidade. E aqui ele já tem que estar 100%. Então vou voltar aqui para o primeiro keyframe, colocar ele em 0. Colocar ele em 0. E quando eu chegar aqui em olho, ó, eu vou apertar P, que eu vou colocar um wiggle aqui para ele ficar tremendo, né? Ficar meio balancento. Aí eu vou apertar Alt aqui em cima do Position. Aí vou chegar aqui na parte das expressões. W, I. Aí já apareceu aqui, ó, o wiggle. E aí vou testar alguns valores, por exemplo, 5,10. Vou testar aqui para ver. 5,10 ficou interessante. Na verdade, eu vou consertar essa animação aqui, que essa animação ela tem um erro. Que é o seguinte, eu vou meio... Aliás, não tem erro não. Ela tá certa mesmo. Não, na verdade ela tem um erro sim. Que é o seguinte, qual o erro? Vou apagar aqui, ó. Deixar ela aqui no centro. E aí eu vou fazer o seguinte. Tem aqui... Deixa eu botar nome, dar o nome aos bois aqui. É o brilho. Certo. Aqui é a pupila. E aqui é... Acho que é o... Aqui é a íris. Exatamente. Íris. Aí o que eu vou fazer? Vou criar um objeto nulo aqui, certo? Esse objeto nulo eu vou ligar a pupila e a íris nesse objeto nulo. E aí sim eu vou fazer a animação Shift Alt P
de position, dá um F9 aqui, baseado no null. Aí tem um macete que é interessante, que aqui é o seguinte, ó. Eu, mesmo tendo um controlador aqui, um objeto nulo, isso não me impede de eu chegar aqui, por exemplo, na pupila e fazer uma animação da pupila. Então eu vou pegar aqui a pupila também, Shift Alt P. E quando ela chegar aqui no cantinho, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Aí agora eu vou fazer o meu nulo aqui, ó. Vou pegar o nulo e vou fazer com que ele venha para baixo, mais ou menos aqui. Aí eu venho para a minha pupila. Aí mais ou menos aqui eu vou fazer com que a pupila desça, né? Então eu coloco mais um keyframe aqui. E aqui no final eu coloco ela na posição que eu quero. Beleza, agora vamos para o outro lado. Volto aqui para a camada do nulo. Não, vem para cá, isso. Camada da pupila. Coloco um keyframe. Coloco aqui na mesma posição final, ó, do keyframe aqui de cima do null. E vou fazendo os ajustes. Deixa eu botar mais para cá para ele. Isso. Deixa eu botar ele para olhar para cima. Aí é o mesmo esqueminha. Keyframe aqui na íris. Na íris não, na pupila, desculpe. Ponto final aqui. Ela vai subir. Deixar ela mais ou menos aqui assim. E depois ela vai voltar para o meio. Venho para o null. E aí eu venho para a pupila. Coloco um keyframe aqui. E no final a gente tenta deixar ela mais ou menos centralizada. Aqui eu posso fazer outra coisa interessante, né? Botar ping-pong, a expressão do loopout, ping-pong, tanto na camada do position do objeto nulo quanto da pupila. Então vou chegar aqui no alt do position do objeto nulo.
Aí eu vou aqui no Lookout, abro aspas e escolho Ping Pong. Aí eu faço a mesma coisa aqui dentro da pupila. Seguro Alt, clico no Position da pupila, Lookout, abre aspas, Ping Pong. E aí eu vejo agora eu tenho que ver como vai ficar, salvando, como vai ficar aqui, né? Na comp principal. Aqui meio que a gente já pode definir mais ou menos como vai ser o tamanho final da composição, né? Deixa eu ver aqui onde está terminando. Ela vem até aqui, então vou voltar aqui no olho, certo? E aí o que eu faço? Eu meio que termino ela aqui. Ó, você vê que a agulha ela fica na mesma posição. Eu estava aqui na pré-comp principal. A agulha ficou aqui. Aí quando eu entro aqui no olho, né? Você vê que ela fica na mesma posição. Então se eu fizer isso daqui, ó, ele vai terminar justamente nessa posição. E agora vamos à parte do raio, né, dos raiozinhos aparecendo. Eu vou querer que os raios apareçam mais ou menos aqui nessa posição. Então deixa eu até dar um zoom aqui. Tirar a seleção de tudo, vou pegar a ferramenta de caneta. E aí eu vou meio que fazer a base do que seria meu raio, né? Este raio ele não vai ter preenchimento, ele não vai ter fio, mas ele vai ter stroke. E vai ser um stroke amarelão fura-olho. Show de bola. Eu posso depois pegar aqui a ferramenta de seleção e meio que clicar num ponto de ancoragem para ir ajustando, né? Como é que eu quero esse raio. Vou chamar isso aqui de raio. Esse raio ele vai aparecer justamente nesse momento aqui. Então já posso cortar, ó, aqui para não ter erro. E dentro de raio, eu vou aqui no ADD, ó. Aliás, antes de fazer isso, vou abrir aqui a camada do raio. Vou aqui no Content, Shape, e aí vou no Stroke, Taper, e aí deixa eu ver uma coisa aqui no Taper. Aí eu só vou usar o End aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou selecionar de novo o raio. Vou pegar minha ferramentinha aqui. Antes de mais nada, deixa eu fazer um negócio aqui também que é interessante. Deixa eu ver aqui, Shape. Certo. Pronto. Deixa eu selecionar aqui Shape. Porque quando eu clico em Shape eu posso ter acesso aos pontos de ancoragem, né? E aí eu volto para consertar isso daqui. Beleza, beleza, beleza.
Meu primeiro raio está pronto. Agora sim eu posso chegar, pegar esse raio e animar aqui no ADD e colocar um Twin Path. Aí vou voltar aqui no Twin Path, vou ver o que eu vou utilizar, né? Aqui, nesse caso aqui específico, funcionou melhor com End, né? Coloquei o keyframe, apertei F9 e vou testar aqui. Aí só vou testar o time. Vamos testar o time. Pode ser mais rápido. Beleza. Só vou mexer aqui no gráfico também para dar um speed maior nessa primeira parte. Na verdade eu vou fazer isso daqui. Pronto. Ajustes à parte. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos lá. Eu vou chegar aqui no End, vou clicar com Alt, vou clicar no cronômetro e vou dar um Loop Out aqui também. Eu acho que esse Loop Out aqui eu não vou colocar ping-pong não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver como ele vai se portar. Ficou bizarro. Ficou bizarro, então voltemos. Aqui. Vai ser ping-pong mesmo. Vamos ao play. Não gostei do resultado. Como é que a gente resolve isso? Vamos lá. Vamos aprender a resolver os problemas do motion. Deixa eu apertar o aqui, selecionar raio, apertar o aqui para ver como é que está os keyframes. Estão aqui. Pronto, como é que a gente vai resolver isso aqui? Ó? A gente vai colocar mais um keyframe aqui no end, certo? Esse último keyframe aqui é só para deixar o raio mais tempo visível. Agora vamos ao play. Nesse caso aqui, eu acho que... Deixa eu dar uma olhada aqui no início. Eu acredito que nesse caso aqui, talvez o ping-pong não seja interessante. Eu vou bater nessa tecla.
Cadê você, meu filho? Então, vamos lá. Lookout somente. E aí bora testar. Pera aí, coloquei no lugar errado, meu Deus. Por isso que estava dando errado. Vamos lá. Pronto, aqui no raio. Pronto. Vamos observar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Raio tá aqui. Abri a caixinha da expressão. Deixa eu tirar o ping-pong, que eu acho que com esse keyframe a mais, eu acho que resolve o problema. Resolve. Só vou diminuir aqui o tempinho dele, né? Para ele ficar mais rapidinho. Beleza. Agora que eu vou fazer o seguinte, eu não tenho necessidade de eu ficar duplicando determinadas coisas, sabe? Às vezes a gente fica pensando assim, vou ter que duplicar esse objeto várias vezes, que não sei o que e tal. É por isso que existem coisas para facilitar a nossa vida, como por exemplo, aqui dentro do ADD, aquele mesmo ADD que você pegou para fazer o TwinPath, tem a opção aqui do Repeat, que é o repetidor. Que maravilha! Então o que acontece? Eu vou definir como é que esse repetidor ele vai acontecer. Então quando eu entro aqui na camada de raio, deixa eu fechar e abrir novamente, para encontrar o repeater. O repeater está aqui. Então o repeater ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com o número de cópias. Vou botar aqui 5. 5 ficou legal. Certo. Deixa eu ver se eu vou mexer no offset. Não vou mexer no offset não. Deixar em 0 mesmo. O offset. E aqui tem um transform. E detalhe, esse transform aqui, repeater, é diferente desse transform. Aqui é um transformador somente para o comando repeater. Então quando eu mexo em position e tudo mais, eu estou mexendo em algo específico do repeater. Aqui, é algo específico do repeater. E isso aqui pode ser animado também. Essa é a parte mais interessante. Aí eu vou aumentar aqui um pouquinho, puxar um pouquinho para cá, para deixar ele assim, né, no repeat e tal. E aí, no caso, o que eu posso fazer? Vamos lá. Você viu que ele saiu um pouquinho aqui, não tem problema. Isso aqui é uma camada, então eu posso pegar esse objeto aqui, o original, e puxar para cá de boaça, que vai estar funcionando bem. O raio ele vai ter que ficar abaixo do olho, certo? E aí eu posso fazer o seguinte agora eu posso duplicar essa camada. E aí cada camada dessa duplicada do raio, eu vou posicionando ela. Ctrl D. Deixa eu mais ou menos aqui. Essa do meio vou ajustar um pouquinho aqui também, para ficar mais centralizada. Vamos olhar aqui do início. Show de bola! E agora vamos ao grande finale. O grande finale é o seguinte. Eu vou utilizar uma coisa que é uma estética que tem sido bastante utilizada, que é você utilizar, por exemplo, a aberração cromática para você poder criar efeitos, né? A aberração cromática é aquela distorção de lente que faz com que, por exemplo, o canal vermelho ou o canal azul fique um pouco fora do canal, né? Então fica parecendo uma distorção. Então, para isso, eu quero mostrar para vocês o seguinte, uma coisa que é muito legal. A gente vai trabalhar aqui com o elemento do Adjustment Layers. O que o Adjustment Layer faz? Em primeiro lugar, vamos aqui em Layer, New, Adjustment Layers. Vou colocar ele aqui na primeira camada. A camada de ajuste é um negócio lindo e maravilhoso e que a gente utiliza muito,
que é o quê? É uma camada que a função dela é receber um efeito. Quando essa camada recebe um efeito, tudo que está abaixo dessa camada recebe o efeito também. Então é uma forma de você ter uma camada única, aonde você aplica o efeito e essa camada vai operacionar esse efeito para tudo que estiver abaixo dela. Então, para isso, eu vou chegar aqui em Effect, vou utilizar a opção Immersive Video, e aí eu vou utilizar a opção Chromatic Aberrations, que são as aberrações cromáticas. Ó, você já viu que ele já deu uma mexidinha aqui, né? O vídeo ele já ficou... Ele já ficou esquisitão. Inclusive dando essas distorções aqui, que vocês podem, inclusive, ó, configurar aqui como vocês querem que a coisa apareça, né? São a questão dos valores. Aí você pode também aumentar quem é que vai ficar mais em evidência, né? Se você vai puxar mais pelo vermelho, pro verde, pro azul. E aqui fica muito a critério do cliente. Na verdade, fica a critério da sua estética. E aí você vê, ó, só foi aplicado no Adjustment Layer. Se eu desabilitar aqui, ó, então essa é a aplicação da aberração cromática. O que a gente faz agora nesse momento é o famoso Ctrl M de Maria, Ctrl M, para podermos fazer a renderização. A gente pode fazer com Ctrl M, e aí ele vai abrir aqui, ó, essa tela do renderizador, certo? E tem também aquela opção que a gente já viu anteriormente, que é a opção do Media Encoder. Eu vou mostrar as duas, porque, por exemplo, às vezes pode dar diferença na renderização, principalmente nessa aqui, que é nativa do Blender, do After Effects. Então vou chegar aqui no Render, vou aqui no Output Module, sempre clicando em cima dos links, né? Aqui High Quality. Aí eu vou escolher a opção H264, que é a opção para MP4, fique bem claro, vou dar um OK. E depois eu vou colocar aqui, olha só que coisa interessante no After, né? Como eu dei o nome da Precomp, ele já vai me dar o nome aqui, ó, portal MP4, etc. E aí eu só vou salvar na pasta devida. Uma vez que eu coloquei na pasta devida, é só clicar aqui na opção Render e aguardar o processo. Em alguns casos específicos, que fique bem claro, em alguns casos específicos, esse processo aqui ele pode deixar com a qualidade um pouco ruim. Não é todo caso que isso acontece não. Mas se vocês fizerem um render e perceberem que a qualidade final ficou bizarra, ficou estranhona, o que é que nós fazemos? A gente vai fazer a renderização pelo Media Encoder. E aí como é que é o processo de renderização do Media Encoder? Vamos lá. Eu venho aqui na opção File, eu venho aqui na opção Export, e aí aqui é a opção Adicionar para o Adobe Media Encoder. Aí eu vou aguardar o Media Encoder abrir, que é um outro software. Inclusive, isso aqui é interessante porque você pode voltar para o After e continuar trabalhando com ele enquanto o Media Encoder está fazendo a renderização. Ou melhor ainda, você pode botar vários arquivos em lote em sequência e mandar o Media Encoder e renderizando todos. Ele vai criar uma fila de renderização e aí ele vai renderizar esses arquivos. Aí vou aguardar ele carregar aqui, porque ele ainda não carregou. Pronto, agora ele carregou, né?
Aí eu tenho que observar que ele está dizendo que vai fazer em PNG. Eu não quero em PNG. Eu quero em H264. Inclusive aqui dá mais opções do que lá também, para você poder fazer o render, né? H264. Beleza, vou selecionar. Vou verificar se está tudo ok. O interessante é que o Media Encoder, quando você utiliza a renderização dele, o que é que ele faz? Ele vai criar uma pasta específica para o seu render. Então chego aqui, dou play. E aí eu aguardo. Então essa opção do Media Encoder, quando é que ela vai ser utilizada? Quando você tem várias coisas para poder renderizar ao mesmo tempo, e aí você manda tudo para cá, que ele vai fazer uma fila, certo? De renderização. Ou também quando você faz daquela forma do renderizador padrão do After, e ele tipo, te dá uma qualidade inferior ao que você estava esperando. Então essa opção aqui é justamente para atender estes dois casos. E aqui ficamos com essa segunda parte do nosso projeto Portal Psicodélico e até mais.